Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai tentar conversar um pouquinho com vocês em si, bem pouco, tá certo? Eu não direi spoiler, tá certo? Eu não falei, não vou falar o final desse livro aqui que nós iremos conversar hoje, né? Que é então, tá certo, o Fortim desse autor aqui que vocês já devem ver aí pela capa. Não sei se dá pra vocês verem em si o nome do autor, mas gente, tá certo? Se caso der pra ver, vocês verão por aqui. E se caso não der, eu vou colocar o nome desse autor, tá certo? Aí na tela, tá bom? Eu vou tentar pronunciar, tá bom? F. Paul Wilson, ou algo do tipo, tá certo? Mas bom, gente, é o seguinte, vai ser difícil comentar sobre esse livro aqui, né? Porque eu vou ter que dar uma resumida bem básica, tá bom? Porque é o primeiro de uma série, né? A série se chama em si Ciclo do Inimigo, tá bom? Você ter esse livro aqui no que eu estou lendo, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição. E, né, é aquilo, né? É o primeiro livro de uma série em si, só que eu não sei se eu só posso dizer pra vocês se eu gostei desse livro. Quer dizer, eu não sei se eu posso dizer pra vocês em si se eu amei esse livro em si, porque eu não gostei dele tanto assim. Então, se eu fosse dizer aqui pra vocês em si, se eu gostei dele, né, apenas, ou se eu amei, ou se eu detestei, eu diria em si que eu gostei apenas, tá certo? Não morri de amores por esse livro, não. Mas não é um livro tão ruim assim, não é tão mal escrito. Eu só não gostei aqui, realmente, gente, da história e da forma como o autor desenvolveu a ideia dele, né? Daqui a pouco a gente conversa sobre essas ideias em si. Mas primeiro eu vou dizer os nomes em si dos títulos desse livro, tá bom? São 6 volumes, gente. O primeiro volume em si é o Fortim, que é o que iremos conversar hoje, né? O Sepulcro, o Toque Mágico, o Renascido, o Represália e esse nomezinho aí que eu vou falar em português mesmo, ok? Negative Word, tá certo? Em português fica isso mesmo. E é o seguinte, tá certo? Esse livro aqui, gente, ele foi publicado em 1981. Então, a vibe desse livro aqui na época era de que grandes autores mesmo, né? De que grandes autores escreviam em si livros de terror, histórias de terror mesmo, para serem publicadas. E é o seguinte, pelo que eu andei pesquisando também, grande parte dessas histórias de terror, tá certo? Tinha um intuito em si de ir para o cinema. Então, é o que acontece também nessa história do Fortim. Porque é o seguinte, esse livro aqui, gente, ele sofreu também uma adaptação, tá certo? Aconteceu, inspirou em si um filme, tá bom? Que se chama A Fortaleza Infernal, tá certo? Desse diretor aqui, tá certo? Que é o Michael Mann, o Michael Mann, eu não sei pronunciar o nome dele. Mas é o seguinte, pelo que eu vi as críticas também sobre esse filme, o filme é horrível, tá certo? Porque é o seguinte, pelo que eu vi, tá bom, gente? Desenvolveram a história desse livro aqui no filme completamente bizarra. Então, não tenho nem passa nem por longe assistir esse filme. E é um filme muito antigo, né? 1960 e pouco, né? Então, não tem nem trailer, só pra você ter ideia, né? Mas eu vi um vídeo bem legal aqui na internet que fala em si, a análise em si do filme, né? O que o cara lá fala. Eu vou deixar o link desse vídeo lá embaixo na descrição, pra vocês darem uma olhada melhor, caso vocês tenham interesse de assistir o filme. Mas eu não tenho interesse de assistir o filme porque eu já vi pelos alguns textos aí que eu vou detestar, então eu não vou passar longe. O livro em si, gente, né, aborda assim um tema, né, de terror, assim, tema não, mas uma história de terror realmente, né, que não é nada, vamos colocar assim, diferente, né, mas a forma como o autor desenvolveu isso foi um pouco ruim, eu achei ruim, tá bom, mas não sei explicar isso direito, mas vamos iniciar a história e depois eu vou desenvolvendo isso no final, tá bom? Aqui a gente vai conhecer esse personagem, que eu não sei pronunciar o nome, mas, né, eu vou colocar o nome dele na tela e vou tentar modo de dizer que eu não tentei, que é o Klaus Wormhorn, tá bom? Eu vou deixar o nome desse personagem na tela, né? São tantos personagens aqui doidos que eu, né, com nome doido, então é difícil de falar. Se eu não me engano, esse personagem, gente, ele é um militar, tá certo? Se eu não me engano. E ele vai acabar sendo mandado, tá certo? Pelo general ali, tá certo? Pra ir pra esse fortim, junto em si com esses soldados, né? Só que é o seguinte, o trajeto, né, indo pro fortim mesmo já é estranho, né? E não só o trajeto, né? Mas a conversa que os personagens vão desenvolvendo aqui na história também é estranha. Então acaba vindo aqui outros personagens também, né? Bem, bom, personagens daqui que eu nem sei nem pronunciar nem, né? Bom, o nome direito. Acaba também vindo aqui uma tal de Magda, tá bom? Que vai ter um papel importante também na história, né? Tudo isso para ter um clímax bem construído de uma forma ou de outra pelo autor.
Então vamos em si tentar aqui, né? Então a gente tem esse personagem, né, que acaba sendo mandado pra ir pra esse fortim em si. Só que quando ele chega no fortim, gente, ele já nota uma coisa estranha, um clima estranho, né? O fortim em si, ele é um lugar estranho. É tão certo que de início, tá bom? O general, tá certo? Vai dizer, né? Vocês precisam ficar aí, né? Ele meio que vai ser obrigado a estar ali mesmo, né? Sem ele querer, né? Então ele tá apenas cumprindo ordens. Então ele se estabelece ali com os seus militares, né? Aliás, com os seus soldados em si, ele se estabelece naquele fortim mesmo. E eles vão acabar ali, né? Cumprindo essa função que foram dada a ele. Só que é o seguinte, a primeira morte acontece nessa mesma noite, gente. Acaba morrendo um personagem aqui na história de uma forma totalmente estranha. Então, à medida que a Kate vai avançando aqui na história, vão acontecendo várias mortes, tá certo? E essas mortes, gente, elas têm um papel importante para nós identificar quem é esse monstro que está atacando esse fortim. Então, de início, por exemplo, o general, né, lá vai dizer realmente que pode não ser uma coisa desse mundo. E aí à medida que as mortes vão acontecendo mesmo, né, ele fica em dúvida. E aí quando as mortes vão acontecendo com mais frequência, né, ele vai realmente dizer que pode ser um vampiro de uma forma diferente. Então à medida que a gente vai avançando aqui na história, a gente vai ver os pontos de vista dos outros personagens, né, as opiniões dele mesmo, né. E é um livro que nesse quesito foi bem desenvolvido, tá certo? Não vou contar mais nada da história, porque não tem tanto assim para contar, somente isso, né? Enfim, o tema é legal, né? Nós vamos parar pra ver, né? Esse fortim que é amaldiçoado, né? Um dos detalhes bem interessantes que vale a pena lembrar aqui é a questão de que os caras lá, tá bom? Não podem levar nada do fortim, tá certo? Uma das coisas que os caras notam mesmo de início, realmente, é que o fortim tá muito bem conservado, né? O fortim é um lugar muito antigo. Então, à medida que todo esse tempo passou, o fortim já era para estar o quê? Totalmente a ruína, né? Destruído. Mas não é isso que acontece. O fortim está muito bem conservado, está muito bem limpinho. Então é tão certo que quem cuida do fortim ali é outra pessoa. E essa outra pessoa recebe um dinheiro de outra pessoa para cuidar do fortim. Então isso é muito estranho, né? Aqui na história. Só que é o seguinte, gente. É um livro que... eu não sei, a história é muito mal desenvolvida de uma forma ou de outra, pelo menos eu achei isso, tá certo? Eu achei muita coisa aqui, muito acréscimo de histórias que a meu ver, tá certo? Deveriam ser resumidas apenas em 200 páginas, seriam bastante, ou menos que isso, né? Então é o seguinte, gente, esses nazistas mesmo, né, é tão certo que quando eles começam a entrar no fortim mesmo, né, eles vão ficar surpresos realmente, né, com o lugar. Então a sensação também que o fortim transmite para esses nazistas, tá certo? Que vão se apoderar ali, também é interessante, né? Então, é um livro que tem coisas assim por cima bem interessante, mas é muito mal desenvolvido. Muito mesmo, na minha opinião mesmo. Ó. E olha que eu li alguns livros de terror muito bem mais escritos que esse, tá bom? E devido também à época, né? 1981 mesmo, né? Mas não deu não. E é o seguinte, gente, contando assim sobre a ideia do autor, é interessante, né? Essa questão da casa amaldiçoada com essas pessoas ali dentro que vão morrendo aos poucos. Só que o autor, né? Ele não vai só deixar isso. Ele vai colocar ali algumas coisas diferentes. Ele colocou uns personagens diferentes aqui na história, né? Militares, ele colocou nazistas. Então, ele soube criar aqui algumas ideias que, a meu ver, seriam muito bem aproveitadas se fossem resumidas, como eu tinha comentado. É um livro que, assim, essa ediçãozinha aqui, como por exemplo, né? A letra bem pequenininha, né? E tem 400 e poucas páginas. E, sem dúvidas alguma, se resumisse essa história aqui, teria, sei lá, no mínimo mesmo, né? 200 ou 180 páginas, na minha opinião. Se ele conseguisse resumir isso aqui, porque ficou, gente, teve momentos aqui em que eu achei muito, sei lá, muito brega, eu diria, né? Então, fica a indicação para quem gosta desse tipo de terror, né? Outra coisa também, tá certo, gente, que eu acabei esquecendo de dizer pra vocês em si, é que esse livro ele não só vai misturar em si o terror, tá certo? Que tá muito bem presente aqui na história, mas ele vai também misturar a fantasia. E a fantasia desse livro, ele, ao meu ver também, aparece mais no final, entendeu? Aparece mais em si nos últimos capítulos em si, tá bom? E é um livro recheado de personagens, tá certo? Recheado também de relatos, tá certo? E sem dar spoiler também, tá certo? É recheado também de falas, tá bom?
que vão ter um papel importante. Então, pode também ser um livro até um pouco de investigação em alguns casos, porque nós vamos querer acompanhar os personagens e saber o que está acontecendo para ter a nossa opinião final, tá certo? E eu acredito que eu não pretendo, tá certo, ler os outros livros da série não, tá bom? Eu não pretendo ler, mas ninguém sabe o que pode acontecer, né? Vai que eu pego pra ler, né? Eu vou deixar um link, tá certo, lá embaixo na descrição, onde você pode encontrar esse livrozinho, tá bom? Eu não sei se eu vou encontrar, eu não sei se eu vou deixar nessa edição aqui. E o autor, tá bom? Tem outras coisas publicadas, não sei, tá bom? Me falem nos comentários, que eu quero saber. Se ele tem alguns contos publicados, me digam, né? Talvez eu aproveite um e dê mais uma chance ao autor, né? A ideia é excelente, mas pra mim a forma como o autor, né, desenvolveu isso aqui não foi muito boa não. Desculpa, tá bom? Se você gostou do vídeo, está se inscrevendo no canal e ativar o sininho para receber a notificação do canal, tá bom? Também não esqueci do joinha também, que vale super a pena depois de eu ter passado esses minutos aqui com vocês falando sobre o Fortean. E também comentar aí embaixo, também eu quero saber a sua opinião. Se você já conhece alguns outros escritos do autor, também quero muito saber, certo? E até o próximo vídeo.